Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago pra vocês o Rito Please mais importante de todos, né? Que é o Rito Please sobre os próximos personagens e remakes a serem lançados no League of Legends. Se eu gostei, é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, não esquece de se inscrever. E esse aqui eu vou fazer um pouco diferente, eu vou analisar com vocês e assistir tudo e comentar passo a passo, porque é muita informação importante. Então vamos dar uma olhada aí e depois eu vou comentando conforme vai falando as I'm coisas. Ryan Reeve Morales, the lead producer on the Champions team at Riot, and I wanted to talk a little bit about Opa, tá ruim aqui, claro? Vocês nem me avisam, cara. Avisa aí, cara. Que fala que tá ruim aí, senão não fica bom aqui pra vocês verem também, né? Segue. Agora our sim. plans for 2020. We'll be kicking off the year with Set, the boss. Set is a new juggernaut releasing today. He's a bad boy from the Ionian underground, but don't tell his mama what he really does for a living. It would break her poor little heart. Ah, cara, What his mama Sete... doesn't know é meio is that estranho esse Set negócio da actually mãe de spends his Sete time aí, sério, breaking the muito faces estranho. of his enemies with a defining new mechanic that builds up any damage he has recently taken as grit. Eu não achei muito Second, épica essa habilidade, saca? Uma coisa muito dealing específica. extra damage based on how pumped up he is. He can also pick up an enemy champion and body slam them Melhor into their habilidade whole Sete. team, doing extra damage based on the health of the target he grabs. I mean, who doesn't want to grab a 5,000 health Cho'Gath and smash it into a squishy marksman like a damn boss? Realmente. But enough about Set. Let's talk about what else we have planned for 2020. Só comentando, ó, 7, eu não sei se ele já tá liberado, mas ele vai liberar nos próximos momentos, tá bom? E se você dropou aquela cartinha do 7, você já pode abrir aquela cartinha. Então abre lá que você vai ver que tem uma surpresa. Up next, after Set, will be the two champion updates you voted on for last year. Fiddlesticks and Volibear. With Fiddlesticks, our goal is to really deliver on its horror thematic, as well as revamping his kit to be more centered around fear, both mechanically and psychologically. You can read more about the progress on Fiddlesticks in a new dev blog coming out today. Já fiz um vídeo falando sobre Fiddlesticks, tá? Então se você não viu, entra lá, vou deixar aqui no cartão aqui em cima. Só dá uma clicada pra você ver. É onde eu analiso todas as novidades do campeão. E nada muito concreto ainda sobre o Voliurso, tá, clã? Só pra vocês que estão ansiosos. Now let's talk a bit about Volibear. After the last roadmap, many players thought the latest Volibear concept was cool, but not as exciting as Fiddlesticks. So we took that feedback and we worked on him more, beefing him up a bit and making him even more savage. We Esse é also o saw final. that some Esse que players vocês viram were aqui. Esse Voliurso aqui foi o que a gente tinha visto, né? É basicamente esse. Esse é o design conceitual do novo Voliurso. Não é que nem o Fiddlesticks que já tá pronto, né? Que vocês viram que já tem animação, habilidade, coisas do tipo. E só lembrando pra vocês, pelo que a gente recebeu até o momento, a passiva do Voliurso vai ser dar trovão com as mãos. Tipo, ele dá ataque básico e dá raio nos minions, basicamente. Eu não sei exatamente se vai ser mantido dessa forma, tá bom? Mas é só pra você ter uma ideia de como vai funcionar o que a gente tem até o momento sobre o que é o remake do Voliurso. Even more savage. We also saw that some players were disappointed that we didn't take Volibear in a more eldritch horror direction he has been portrayed as in some of our recent lore. While we thought that direction was interesting, and it definitely excited some of us on the team as well, we ultimately felt it didn't stay true enough to live Volibear. So here's what we're gonna do. We're gonna take the demonic concept of Volibear across the finish line and make a kind of eldritch horror themed Volibear skin. And when Volibear's VGU launches, we're gonna give it to anyone who owns Volibear already or picks them up during his launch patch for free. After Ah, cara, isso é muito gente boa da parte da Riot, sério. Tipo, vocês podem reclamar da Riot que for, mas isso realmente, a Riot tá de parabéns, cara. Eles viram que aquele Voliurso que eles estavam lançando não tava legal o suficiente, que a galera não tinha curtido tanto, mas eles não iam voltar atrás, né? Então tinha muita gente que tinha votado, eles tinham colocado lá uma poll, tinha muita gente que tinha dito que aquele Voliurso macabro tava legal, aquele que tinha um monte de espada nas costas, sabe? E eles preferiram mais o tribal, né? Que eu acho que é o que faz mais sentido também pro Voliurso. E como eles viram que tinha muita gente que não curtiu tanto esse design, resolveram simplesmente criar uma skin, né? Pro Voliurso, que seria mais ou menos o design diferenciado dele. Então, se você queria aquele Voliurso mais demoníaco, vai ter uma skin pra ele, aí você vai ganhar essa skin de graça, e essa skin vai ficar à venda depois, se você não ganhou. E ênfase que todo mundo que jogou com o Voliurso ou comprou o Voliurso vai ganhar essa skin de graça. Então, se você não tem o Voliurso, recomendo que você compre ele agora, pra você ganhar essa skin quando ele for lançado. that, it'll join his collection as a regular purchasable skin.
This isn't something we plan on doing for future VGUs, but in this case, we felt like it was the right decision. Muito bom, muito We'll have bom. more to share in a dev blog later this year Esse that'll really Volibear tá deep muito dive into tosco. Volibear's production. Sério, tá muito tosco. Mas One last thing on the topic of VGUs. We are planning to do another champion update poll where we let players decide on the champion we will update in 2021. Keep an eye out for the vote later this year. então, basicamente, eles vão fazer a mesma coisa, né? Vai ter remakes ainda no final do ano, só que a Riot vai escolher esses remakes. Eles vão falar, esse personagem vai ser refeito, esse personagem vai ser atualizado, e vai ter essa poll, né? Essa pesquisa que vai ser no começo do ano que vem. Então, por exemplo, eles colocam lá, sei lá, pra fazer um remake na Leona ou na Diana, aí a galera vota, aí no começo do ano que vem, 2021, eles lançam esses remakes que nem tá acontecendo agora com o Volibear e com o Fiddlesticks. After the Voli and Fiddle updates, we will primarily be focused on new champions for the rest of 2020. We've tried a few new tactics with champions over the last couple years. One thing we tested with Kaisa was taking a character players knew from the lore and fully realizing him in game as a playable champion. Bringing the legends to life that we've only heard tales about has led to champions with impactful stories, but also made the whole world of Runeterra feel more alive. Since we felt it went well with Kaisa, we started working on bringing Senna out of the Lantern for League's 10-year anniversary. We have heard loud and clear that you all want more of this, accompanied by exciting new stories that drive the world of Runeterra forward. So expect to see another familiar face hit the rift later this year. Quem você acha que pode ser esse personagem, hein? Porque a Riot tá dizendo aqui que eles lançaram um personagem baseado na lore, que era a Senna, né? Que ela tava na história do Lucian há muito tempo, eles resolveram colocar no jogo. E agora eles vão trazer outro personagem. Quem será esse personagem, hein, Clã? This year. Another tactic we tried in 2019 was tying all new champions É to verdade, big todo events campeão like sai com Lunar evento Rebel, agora. Battle Academia, Arcade, True Damage, and lastly, Aphelios in Night and Dawn. A big part of events is having something new for players to experience. Outside of game modes, champions are one of the biggest gameplay experiences we release, so adding them to events made a ton of sense. This is something we're going to continue to do in 2020, as we feel that grouping a lot of content together creates bigger and more memorable moments throughout the year. Acho que essa ideia é muito boa, até porque deve ter muita gente que compra, né? Só que eu acho que tem um problema nisso, que é que não tem mais a surpresa de quando vai ser o lançamento. A gente já sabe quando vai ser os lançamentos, né? Então vai ter campeão no ano novo, vai ter campeão no 1º de abril. Então são os eventos que a Riot sempre faz, então a gente já sabe quais são as datas de On the lançamento da topic of Riot. events, Champions team has been hard at work on 2 champions that will be Ó, 2 próximos campeões, hein, Clã? part of a big event this summer. The event Eles provavelmente vão sair ao mesmo tempo, hein? will blossom with a new jungler to fawn over, followed by a masked champion who refuses to die. Caraca, We mano. know it's been a while since we dreamed up a new jungler, but we were split on what we wanted to make. Early on, we didn't know if we wanted the champion to be a teamfight-focused bruiser or an agile, prancing assassin. It felt like every 5 minutes we went back and forth. So did we shy away from the decision or meet it head-on? You'll have to wait until the summer festival to find. Eu achei interessante e é o seguinte, pra você que não entendeu aí a coisa, eles vão lançar 2 personagens em sequência. Vai ter um evento no meio do ano, um evento bem grande, provavelmente vai ser em maio, e vai ter 2 grandes lançamentos de campeão, um em cima do outro. Então, se a gente for pensar no cronograma da Riot, Fiddlesticks sai em fevereiro, depois em março sai o Voliurso, em abril, não sei se vai ter algum lançamento da Riot, ou talvez tenha, se for considerar, mas a maio, coisa, vai ter, tipo, um lançamento de campeão em seguida do outro, igual aconteceu agora no final do ano, que foi 3 grandes lançamentos de campeão. E um vai ser um lutador, né, que se recusa a morrer, ou um cara com máscara que se recusa a morrer. Quem será esse personagem que usa máscara e se recusa a morrer? E outro que é um personagem que é um caçador, né, é bem excêntrico, inclusive. And as for the masked stranger, well, some demons should remain in our past. E para o cara mascarado, alguns demônios devem permanecer no passado, cara. O que ele quer Apart dizer? from those 2 summer releases and set, we still have a few more champs up our sleeves for 2020. But you'll have to wait until later in the year for details on them. One last thing before I go. Some of you might have shown Set that you're worthy to fight in his arena. Over the last month, players who consistently got first blood in their games received a unique but mysterious invitation. If you did impress Set, and you got one of these unique calling cards, make sure you go into your inventory and open it now to unlock Set for Caraca, free. mano, que So OP. get out there and smash some heads with Set on the Rift today.
Acabou. Bom, muita coisa, cara, pra pensar aqui. Mas eu fiquei feliz que eles deram alguma coisa boa, né, com o cartão do 7. Foi bem contrário ao que eu imaginava. Eu achei que ia ser uma porcaria. Até falei várias vezes que ia ser, sei lá, um cartão do 7 ia virar um fundo de carta do Wild não, do Legends of Runeterra. Agora eles estão dando campeão, então achei uma coisa bem legal da parte da Riot. Mas sobre os próximos personagens, clã, quem podem ser os próximos personagens baseados na lore? Um dos personagens, ele vai ser um caçador. Será que ele vai ser um deus ou alguma coisa? Ele tá parecendo que vai ser um deus, hein? E um personagem que se recusa a morrer. Aqui tem uma espada aqui, né, no meio da floresta. O que vocês acham? Eu quero saber as teorias que vocês têm em relação aos próximos personagens e desabrochar, coisa do tipo. Sendo que o caçador, ele vai ser um personagem, como posso dizer pra vocês, excêntrico. Pelo menos foi o que a Riot disse da primeira vez. E os outros a gente não faz a mínima ideia de como que eles vão ser. Mas já devem estar numa fase bem avançada aí do desenvolvimento, né? Então, seguindo o cronograma de lançamento da Riot. Primeiro vem o Fiddlesticks, depois vem o Volibear, depois vem o caçador. Aliás, o personagem de dano da rota topo, que é um carregador. E aí, por fim, termina com o caçador. E isso vai acontecer de uma vez, né? Esses dois personagens vão ser lançados em sequência. O Volibear e o Fiddlesticks vão ser lançamentos espaçados. Então, talvez um por mês ou até mesmo um a cada 2 meses. Então, a gente espera que vai dar uma diminuída bem grande aí na taxa de lançamento da Riot. Até porque é começo de ano e eles começam a CBLOL, então o foco deles vai ser o competitivo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Então, acho que faz sentido esse tipo de coisa. E também tem a questão de eles estarem puxando personagens antigos da lore. Personagens que participaram da história de personagens. Por exemplo, pode sair a Tiana, pode sair o Rei Destruído como personagem. Eu não sei exatamente que personagem poderia entrar, mas eu vou fazer algumas teorias e vou ver se eu trago um vídeo pra vocês só analisando isso aqui. Mas, de qualquer maneira, esse é o Hitoplis mais importante. Provavelmente esse é o que vai dar mais o que falar também. E eu gostaria de saber as suas opiniões em relação a ele. Deixa aí nos comentários, beleza? Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.